Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo domine e reine em nossas vidas e os nossos corações, sempre, sempre. Amém? Nós estamos seguindo as lições da revista de Escola Dominical, Cristo no Antigo Testamento, na lição número 6, onde nós veremos o encontro de Jacó com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque. Vale de Jaboque, que depois tornou-se conhecido como Peniel, o lugar onde ele lutou com Deus, onde ele prevaleceu em um certo sentido e também foi quebrantado em outro sentido. E nessa manhã nós vamos ver, portanto, nós já vimos a manifestação do Senhor, né, chamadas teofanias no Antigo Testamento, ora como o anjo do Senhor, ora como a chama nessa sarça ardente aqui com Moisés. Já vimos a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, representando aqui as águas que foram vertidas de Meribá, o maná que desceu do céu, o dia do perdão, como sendo também o Yom Kippur, uma manifestação de Deus. E hoje nós vamos ver o encontro, aliás, vimos, inclusive domingo passado, o encontro de Abraão com os 3 anjos. O terceiro anjo está bem escondidinho aqui, ó, ele é tímido e tal, ele está bem escondidinho aqui, né? O anjo do Senhor, no caso, a teofania em si, e mais outros 2 mensageiros que foram enviados a Sodoma. Bom, aqui é um retrospecto do que nós já vimos, 5 lições desta revista. Hoje nós veremos a luta de Jacó com o anjo do Senhor. Obviamente uma representação, uma pintura, não consegui achar o autor dessa pintura para colocar aí a referência. Segundo o autor da revista, a luta de Jacó com Deus é um dos episódios mais dramáticos de toda a Bíblia. Jacó sabia que antes de entrar em Canaã, teria de passar pelas terras de Esaú, também conhecidas como terras de Edom. Lembra que Esaú também foi chamado de Edom por causa do seu aspecto vermelho e por causa da sopa vermelha que ele servia ao seu pai? Portanto, as terras de Edom eram as terras que Jacó teria que passar para chegar, enfim, à terra que o Senhor tinha prometido a Abraão e Isaque, seu pai. Seu medo fez ser necessário que os anjos o encontrassem. Quando viu os anjos, Jacó chamou o local de Manaim. Manaim significa 2 acampamentos, o encontro de 2 acampamentos. Então, Jacó, que no primeiro momento, se você virar a sua página aí da Bíblia, você estará no capítulo 31 de Gênesis, e observe ali no versículo 25, Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes, nos montes e no vale. Ele já estava agora em direção a um vale chamado Jaboque, que era onde desaguava algumas águas ali. Jaboque significa desembocador, ou seja, o lugar onde deságua alguns rios e forma ali um novo afluente. Daí, ele estava acampado ali. Na hora que ele chega, naquele momento ali, que monta o seu acampamento, ele se encontra com anjos que foram enviados. Os anjos foram encontrar-se com ele, está no 32:1. E quando ele viu aqueles anjos, ele falou, isso aqui não é só o meu acampamento, é o acampamento de Deus também. Por isso, o local passou a ser chamado de Manaim. 2 acampamentos. Manaim, portanto, significa 2 acampamentos. O acampamento de Jacó, que havia encontrado o acampamento dos anjos do Senhor. 20 anos antes, ele havia saído de Canaã e visto os anjos de Deus. Está lá em Gênesis 28:12. Agora, ao retornar, lá estão os anjos novamente. Os anjos de Deus. Estão novamente os anjos de Deus. Jacó voltava debaixo da graça protetora de Deus. Igualmente está na página 20 da revista aí, essa citação. E o que Jacó estava fazendo, portanto, neste local que passou a ser chamado de Manaim? Aqui, ó, eu achei interessante essa imagem, que ela representa bem Manaim, né? A tenda, o acampamento, os anjos do Senhor e a espada do Senhor que tocou no corpo de Jacó, com a luta que ele teve com o Senhor. Primeiro, Jacó foi preparar a sua passagem por Edom. E nessa preparação ele quis apaziguar a ira de Esaú, porque ele saiu da sua terra, da terra do seu pai, sob juramento de morte. Vocês lembram do episódio? Né? Jacó, em um ato enganador, em conluio com a sua mãe Rebeca, enganou Isaque e tomou a bênção da primogenitura de Esaú. Esaú, obviamente, não fez caso dessa bênção da primogenitura. Tanto é que ele vendeu, ele, na verdade, entregou essa bênção da primogenitura a Jacó. Houve, de um lado, um enredo para enganar, houve, de um outro lado, um desprezo para entregar. Porque se é algo que nós valorizamos, se é algo com o qual nós nos importamos, jamais vamos cair em qualquer enredo. Imagine alguém nos oferecer qualquer coisa que seja de uma maneira legítima, seja de uma maneira enganosa, né? A bênção da nossa salvação. Olha, eu te dou isso aqui, ou então eu faço isso aqui para você a troco da sua bênção da salvação.
Ou você valoriza a sua salvação, ou então você vende a sua alma para o diabo. É simples assim. Ou Esaú valorizava a bênção da primogenitura, ele entendia o que aquilo significava, ele entendia o que era estar debaixo de uma aliança de Deus, ele entendia o que era estar debaixo da bênção de Abraão e de seu pai Isaque. Lembra que lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor chamou Abraão, disse: eu abençoarei aqueles que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você, Abraão. Seja você uma bênção. Onde você for, eu farei de você uma bênção. Portanto, é o maior abençoando o menor. E assim, neste padrão, a genealogia do povo da aliança seguiu. Abraão abençoando Isaque e não Ismael. Abraão abençoando Isaque como filho da promessa. E logo, Isaque, observando toda essa dinâmica de bênção, ele foi abençoar também seu primogênito, Esaú. Ele entendia que estava abençoando Esaú, mas na verdade quem estava ali sendo abençoado era Jacó. E quase com as mesmas palavras que Deus falou para Abraão, Isaque fala para Jacó. Que o Senhor abençoe aqueles que abençoarem você. Que o Senhor amaldiçoe aqueles que amaldiçoarem você. Veja a cultura da bênção, da impetração da bênção ali sobre todos os primogênitos. Muito bem. Então, Jacó sabia que Esaú está virado. Sabia que ele tinha se arrependido de ter vendido a sua primogenitura, a sua bênção. Ele que ouviu algo que foi chocante e o deixou perplexo do seu pai Isaque. Esaú ouviu dele que ele já tinha abençoado Jacó. Logo, naquele momento ali, Isaque tinha consciência de quem tinha recebido aquela bênção. Não era mais Esaú, mas sim Jacó. E, no entanto, ele não retirou suas palavras. Ao contrário, ele confirmou, ele validou, ele legitimou. Ele falou: olha, eu abençoei e abençoado ele está. Portanto, tudo aquilo que ele havia dito, mesmo achando que era sobre Esaú, ele agora, naquele momento, legitima sobre Jacó. A gente precisa entender esse tipo de comportamento, porque é próprio do povo de Deus, o de honrar a sua palavra, mesmo quando a gente acha que foi enganado. Eu lembro do episódio, por exemplo, de Josué junto com os gibeonitas. Eles se vestiram de roupas velhas, colocaram sandálias velhas, colocaram odres já rachados, eles colocaram pães mofados em suas sacolas e foram enganar Josué, dizendo: olha, nós somos peregrinos, vocês estão avançando à terra de Canaã, façam um acordo conosco para nos deixarem em paz e vocês não nos atacarem. Então foi um enredo para enganar Josué, e Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Lá na frente, o povo descobriu que eles eram moradores de Gibeá e que, na verdade, eles enganaram Josué e os seus generais. Aí eles falaram assim: vamos matar com eles, porque não valeu aquele acordo. Josué fala: não, senhor. A palavra dada, a palavra empenhada será cumprida. Mas vocês serão nossos servos. E ali eles entraram nesse acordo, mas eles cumpriram a palavra, de tanto não atacar os gibeonitas, quanto defender os gibeonitas. Tanto que logo mais à frente no episódio, Josué capítulo 6, 7, Gibeá está sendo atacado, o povo dos gibeonitas estão sendo atacados por outros povos ali daquela região, porque eles perceberam que eles eram protegidos de Israel, por causa da aliança de Josué com eles. Então eles foram atacar, e Josué levantou todo o exército de Israel para proteger os gibeonitas, cumprindo assim a sua palavra. Logo, nós percebemos aqui, neste momento aqui, que Esaú sabia que ele não tinha mais a bênção da primogenitura, Jacó sabia que ele tinha a bênção da primogenitura, e Isaque validou aquilo que ele acabou de dizer ao seu filho Jacó, mesmo pensando que era Esaú. E essa preparação de Jacó para apaziguar Esaú foi mediante o envio de mensageiros. Mensageiros foram adiante, falaram para Esaú: olha, o teu servo Jacó está passando por essas terras, e ele vai enviar presentes para você, para que ele possa passar em paz. Daí ele quer despertar a bondade do irmão com esses presentes. Envia gado, envia servos, envia presentes de prata, de ouro, envia vários e vários presentes para despertar a bondade que estava no irmão, apaziguando aquela ira inicial de que ele estava sob juramento de morte, e despertar de alguma maneira alguma benevolência no coração de Esaú. Por quê? Porque, de um lado, a bênção ali de Isaque para Jacó, Esaú, nós vamos ver que, de um lado, o Senhor, por meio de Isaque, ministrando a bênção sobre Jacó, disse que ele iria ser próspero, e que o Esaú seria servo do seu irmão mais novo, de Jacó. E naquele momento ali, Jacó estava mostrando que ele, de fato, de verdade, foi abençoado, mas que agora ele estava repartindo essa bênção com seu irmão Esaú. Ele chama Esaú de Senhor.
e se autodenomina de servo, fazendo uma inversão das palavras proféticas, dizendo que na palavra profética Esaú seria servo de Jacó e Jacó seria senhor de Esaú. Mas naquele momento ali, por causa do medo, por causa de todo o contexto de ameaça que Jacó estava sendo submetido, ele inverte esse papel, colocando-se humildemente na presença de Esaú. Primeiro, enviando seus mensageiros, depois enviando presentes. Mais à frente, ele quer esclarecer sua independência econômica, porque ele manda muitos e muitos presentes e ainda assim ele tem o suficiente para a sua sobrevivência. Ao ponto que, inclusive, Esaú, no seu encontro com Jacó, fala assim, olha, toma isso aí e eu quero, inclusive, te presentear. Ele, não, pode ficar, porque como você está vendo, Deus me prosperou muito e eu tenho mais do que o suficiente. E, nesse ponto específico, o autor aqui destaca com sensibilidade, eu acho pertinente isso, de que, de certa maneira, Jacó estava querendo mostrar para Esaú que ele não iria viver às custas do seu irmão. Não iria viver sob a dependência dele, sabe? De ser um encosto, de ser uma mala sem alça. Não. Eu tenho com que sobreviver, Deus tem me abençoado, eu vou trabalhar e eu vou ter a provisão vinda do alto, Esaú. Fique tranquilo que eu não vim aqui te trazer mais um peso. Fique tranquilo que eu não vim aqui te trazer mais um estorvo. Ao contrário, eu vou passar pelas suas terras sem nenhum problema. E por fim, nesse sentido aqui, mantém em segurança parte do seu patrimônio. Ele tanto queria apaziguar, despertar a bondade, esclarecer sua independência econômica, como também manter em segurança. Caso ele não aplacasse a ira de Esaú, caso ele não despertasse a bondade de Esaú, caso ele não convencesse Esaú de que ele era economicamente independente, então era hora de fugir. Se é hora de fugir, eu preciso preservar o mínimo do meu patrimônio, da minha família, dos meus servos, para poder escapar de Esaú. O que era, na verdade, uma hipótese fadada, inevitavelmente, ao fracasso. Né? Por quê? Porque ele com crianças, com gado, com mulheres, e Esaú com 400 valentes. É presa fácil. Portanto, chega um momento que Jacó, mesmo com toda essa preparação, ele chega à conclusão que ele está perdido se não for uma intervenção de Deus. Ele está, no bom português moderno, ferrado. Por quê? Porque se, de fato, Deus não quebrantar Esaú para torná-lo favorável a Jacó, e se Deus não providenciar um caminho de libertação, de livramento para ele, ele vai padecer naquele lugar ali. Entra, portanto, a oração de Jacó. A oração de Jacó que foi motivada pelo medo. A oração de Jacó que possui elementos de quebrantamento, como, por exemplo, a invocação, a confissão, a gratidão e súplica e o apego à promessa. E se você tiver com sua Bíblia aberta, por favor, aí nós temos no capítulo 32, no versículo 7, a partir dele, nós temos o contexto dessa oração de Jacó. Diz assim, Jacó teve medo e ficou angustiado. Jacó teve medo e ficou angustiado. Versículo 9. E Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Ele clama, invoca a Deus, invoca a experiência com a qual ele mostra ser legítimo a presença dele naquele lugar ali, e daí ele confessa, ele se quebranta diante de Deus. Sou indigno de todas as minhas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Ou seja, eu sou indigno das misericórdias do Senhor lançadas sobre mim, quando ele fala todas as minhas misericórdias aqui na minha versão, ou seja, de todas as misericórdias que o Senhor tem lançado sobre a minha vida, eu sou indigno e de toda a fidelidade do Senhor usada para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos, cumprindo, portanto, a promessa do Senhor, a palavra profética do Senhor. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Então a sua oração é motivada por este temor. É interessante, eu estava lendo outro dia uma citação, vou esquecer agora do seu autor, e ele vai dizer exatamente isso. Deus permite que enfrentemos dificuldades, perigos e sejamos ameaçados, para despertar em nós a urgência da oração. Deus permite que sejamos perseguidos, ameaçados, enfrentemos sofrimentos, para despertar em nós a necessidade urgente da oração. Foi o medo, mas esse medo foi um instrumento de Deus. E assim é conosco, muitas vezes. É um problema, é uma enfermidade, é uma dificuldade relacional, uma dificuldade econômica, é um problema que estamos enfrentando no trabalho, ou então em qualquer outra esfera de nossas vidas, e aquilo começa a angustiar o nosso coração, e chega um momento que nós, como servos do Senhor,
como habitação do Espírito Santo em Cristo Jesus, lavados, remidos, nós somos despertados a clamar ao nosso Pai Celestial. Abba, Pai, tem misericórdia de nós. Daí ele diz assim, pois tudo disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, de tão numerosa que não se pode contar. Então ele se apega a uma promessa que Deus falou com ele. Deus ministrou sobre o seu coração todos os elementos de uma oração sincera, quebrantamento de coração, confissão de pecados, reconhecimento da nossa completa dependência de Deus, exposição dos nossos medos, das nossas angústias, daquilo que nos aflige. Olha só essa consciência como ela permeia a Bíblia Sagrada, no sentido de orientações e princípios para nossa oração. Vou fazer só um hiperlink aqui com Filipenses. Deixa aí marcada aí a sua Bíblia, para você acompanhar comigo lá em Filipenses capítulo 4, por favor. Como esses elementos, eles estão presentes nessa consciência de princípios de oração. Olha só, Paulo, falando aos Filipenses. Vamos a partir do capítulo 4, versículo 14, acompanhando aí a leitura que farei. Vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, Filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Então aqui ele já mostra que ele estava em um momento de aflição, que neste momento de aflição, os filipenses foram instrumentos de consolo e de provisão em sua vida. Não que esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ou seja, não que eu esteja pedindo para vocês me darem alguma coisa para eu ter, ou para eu ser provido pelo Senhor, porque na verdade a bênção estará sobre vocês. É melhor dar do que receber, porque o princípio espiritual é o seguinte, quando eu dou é porque eu confio no Senhor que me sustenta, e é porque eu tenho o suficiente para a minha vida. Então é melhor eu desenvolver isso desde o início, mesmo estando em alguma pequena necessidade, do que eu vir a padecer e ter uma real necessidade de receber, em vez de ter condições de dar. E esse é o raciocínio de Paulo. Recebi tudo, tenho até agora de sobra, estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todos vocês. Tudo aquilo que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Só que eu errei a minha citação, embora ela esteja no contexto. Eu peguei o versículo posterior. Ele diz assim, olha, no versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pelo quê? Pela oração, pela súplica e com ações de graças, com ações de graça. Nós percebemos isso na vida lá de Jacó, na sua oração? Súplica, oração, suas petições, e isso tudo com uma gratidão no seu coração, porque quando ele se quebrantou aqui dizendo eu sou indigno, ele estava de fato, de verdade, agradecendo a Deus por este elemento também da misericórdia do Senhor. Muito bem, a oração de Jacó. Ao invocar a Deus, está aí na página 21, se você quiser acompanhar também. Ao invocar a Deus, chamando de Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaac. Jacó recorre à fidelidade de Deus em cumprir a sua aliança e suas promessas misericordiosas. Assim como o Senhor tinha abençoado Abraão e Isaac e cumprido a aliança estabelecida com eles. Jacó contava com a mesma atitude da parte de Deus. Nós temos um Deus que oferece na sua aliança, que oferece no registro da sua vontade aqui, a palavra de Deus. Nós temos um Deus que está empenhado, aliançado, vinculado até certo ponto, mesmo sendo o soberano de toda a terra, à palavra dele, que foi aqui revelada para nós. Existe uma máxima no direito que diz assim, o direito não socorre aos que dormem. O direito não socorre aos que dormem. Isso significa o quê? Existem leis que podem nos garantir algum direito, mas ele só será garantido mediante uma provocação do necessitado. Percebeu? Existe um direito que nós temos, por exemplo, existe uma anistia sobre o imposto territorial, o IPTU, para entidades filantrópicas, como a igreja está enquadrada. Ok, só que se a igreja não for lá na prefeitura apresentar e reclamar esse direito, ou seja, requerer esse direito, o governo vai vir aqui bater na porta e falar assim, escuta, vocês têm isenção de IPTU, ó aqui, ó. Não vai fazer isso. Entendeu? É igual você ter o tempo de aposentadoria e não for atrás da sua aposentadoria. Não vai dar certo. Agora, pega esse princípio
E observe, na palavra de Deus, existem promessas para nós. Existem termos da aliança aplicáveis a nós. E o Senhor quer que alcancemos e recorramos a Ele com esses termos. Foi o que Jacó fez. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, meu pai. E o Senhor prometeu para mim isso. E eu estou recorrendo ao Senhor nos termos daquilo que o Senhor mesmo fez e falou comigo. Olha um princípio sendo aplicado, por exemplo, por Davi. Davi é repreendido pelo Senhor por causa do adultério dele com Batseba. Depois é repreendido também por causa de tentar construir o templo. No entanto, Deus faz promessas, mesmo depois da repreensão, dizendo que vai discipliná-lo em amor, faz promessas. Você vai manter o seu nome no trono de Israel, de Judá, e eu vou permitir que o seu filho construa um templo para mim. Então, Davi, depois de se arrepender, depois de se humilhar, clamar pela misericórdia do Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu espírito. Salmo 51, por exemplo, ele está dizendo isso logo nesse episódio. Mas aí ele pega e fala da seguinte maneira: Senhor, lembre-se do que o Senhor prometeu para mim. O Senhor falou que não iria faltar herdeiro meu no trono, e o Senhor disse que o meu filho iria construir a casa do Senhor. Então ele acessa a Deus nos termos de sua promessa. Isso é alguma irreverência? Não. Isso é com reverência, com temor, com respeito a Deus. Obviamente nós fazemos isso mediante o temor e o tremor que é próprio do servo do Senhor. Então, Jacó, que fez essa oração e que teve essa atitude e esperava da parte de Deus, ele chega no momento, durante a noite, que ele tem um encontro espetacular, que é a sua luta com Deus. O autor diz assim: toda a vida de Jacó foi uma grande luta. Ele lutou com seu irmão, Gênesis 25, 22. Ele lutou com seu sogro, Gênesis 29 até 31. E agora havia chegado a hora dele lutar com Deus. Está aí na página 32. Ele não tinha opções. Era isso ou isso. Nada no texto indica que o medo tenha desaparecido. Fugir provocaria a ira de Esaú, que o alcançaria sem dificuldade alguma. Pior ainda seria uma aberta desobediência a Deus. Ou seja, deixar de voltar à terra prometida. Portanto, a única coisa a fazer era ir em frente, vencendo o medo e contando com a bênção do Senhor. Vencendo o medo e contando com a bênção do Senhor. Vocês já assistiram o filme Nada a Perder? Tem o 1 e o 2. Conta a história de Edir Macedo. O 1 conta a história dele no início como evangelista, junto com seu cunhado, que é o R.R. Soares. O rompimento com R.R. Soares, né? Ele indo somente com uma caixa de som e um microfone para o meio de uma praça, pregando o evangelho. E, obviamente, eu não quero fazer nenhuma defesa aqui a questão de Edir Macedo e a sua igreja. O filme, ele é parcial, ele conta a perspectiva do seu autor, que é Edir Macedo. Então, é baseado no seu livro. Logo, vai apresentar apenas as virtudes e não os defeitos. Mas tudo bem. O que eu quero destacar é que alguns episódios, tanto apresentados ali no filme 1 como no filme 2, e agora eu vou já transicionar principalmente para o filme 2, são episódios históricos que deram na grande mídia, nos jornais, na televisão, que nós sabemos, especialmente quando ele comprou a Record do Silvio Santos e ele passou por aquele momento com dificuldade para pagar, e depois veio o Plano Real que deu um golpe na poupança, e aí o povo ficou sem dinheiro, de repente ele não tinha o dinheiro na poupança, logo ele estava com o dinheiro em mãos, e ele se tornou um bem-aventurado naquele momento ali, e isso foi desdobrando. Depois veio aquele episódio de uma igreja que desabou o teto lá em Osasco, depois veio um episódio de que ele foi filmado lá no Maracanã, ensinando seus pastores a pedir muito dinheiro, e carregando vários sacos de dinheiro, e aquela coisa toda, e ele foi enquadrado em muitos processos, mas muitos processos. E chegou um momento que ele pegou e disse assim: eu não tenho mais o que fazer, somente Deus mesmo. Ele juntou todos aqueles processos, colocou numa mochila, sozinho, carregando aqueles processos, ele foi para Israel. Ele foi para o Monte Sinai, caminhou, subiu o Monte Sinai, lá no Monte Sinai ele fez uma fogueira com aqueles processos, simbolizando uma entrega e uma completa dependência de Deus ali naquele momento. E aí tem uma fala que, essa fala eu acho muito interessante. A gente só descobre que a nossa força está em Deus quando nós não temos mais nenhuma opção. A gente só descobre que a nossa força está em Deus quando a gente não tem mais nenhuma opção. É esse momento, quando todos os recursos já foram esgotados, quando Esaú pode vir para cima de Jacó e aniquilar. Deixar de cumprir a vontade de Deus é estar debaixo das mãos de um Deus vivo, irado, desobediência. Eu não tenho outra opção. Eu preciso de uma intervenção divina. Ele orou, ele se preparou e naquela noite Deus respondeu. Está no versículo 22 do capítulo 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque.
reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com um homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Amém. Jacó lutou com Deus nesse momento. Ali sozinho, durante a noite, Jacó teve a mais notável de suas experiências com Deus. O profeta Oséias descreve essa luta dizendo que Jacó, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê, misericórdia. Depois de lutar com Deus, o Senhor mudou. Depois de lutar com Deus, o Senhor mudou o modo de Jacó andar para que ele se lembrasse para sempre que nunca deveria colocar sua confiança nas astúcias humanas, só em Deus. Quando isso aconteceu, Jacó reconheceu o caráter divino de seu oponente e insistiu para que ele o abençoasse. Todo cristão verdadeiro, tendo tomado posição na aliança de Deus, deve ter essa mesma persistência, sabendo que o Senhor é fiel. Essa mesma persistência de quê? De lutar com o Senhor, contra o Senhor, em certo sentido, em uma oposição entre a minha vontade e a vontade de Deus, mas sabendo que a soberania e o poder de Deus são transformadores sobre a minha própria vontade. Veja isso, queridos, preste atenção, porque via de regra, nós somos inclinados a pensar ou a ouvir, a sentir um certo peso, para nós suprimirmos as nossas próprias inclinações. E a ideia de Deus nunca é de supressão, mas é de superação a essas inclinações. Então, a ideia não é nós suprimirmos as nossas vontades, suprimirmos as nossas inclinações, as nossas voluções e até pulsões, vamos dizer assim, mas é nós irmos com tudo isso para cima de Deus. Afinal de contas, esse foi o convite do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nós estamos cansados do pecado, cansados das nossas pulsões, cansados das nossas vontades em desacordo com a vontade de Deus. Nós vivemos esse cansaço. Só que, em vez de nós irmos a Deus e colocarmos tudo diante dele, nenhuma luta, para sermos vencidos por ele, a fim de fazermos a vontade dele, nós queremos suprimir isso. E aí nos tornamos uma panela de pressão, a explodir a qualquer momento. Seja de qualquer maneira. Alguns surtam, alguns direcionam toda essa pressão para uma válvula de escape. Bebida, vícios, sexo, mentira, roubo, agressividade. Tudo isso é essa dinâmica de nós não entregarmos, não irmos para cima de Deus. Porque é só quando nós chegamos de frente com Ele, nós somos vencidos por Ele, tocados por Ele, para nós não andarmos mais do jeito que andávamos. Então, o autor pega todo esse episódio aqui, numa ilustração metafórica, dizendo assim, o verdadeiro cristão, ele tem esse mesmo tipo de entendimento, de ir para cima com o Senhor. E aquilo que corresponde à vontade de Deus, ele para e abençoa, como ele abençoou Jacó. Mas aquilo que não representa a vontade de Deus, ele pega e toca e fere, como ele tocou e feriu Jacó. Então, no nosso relacionamento com Deus, nós seremos abençoados, mas também seremos tocados e feridos, para nós termos um novo caminhar na presença dele. Jacó, o resultado da luta. Jacó confessa a sua culpa. Cadê? A pilha está fraca. Jacó confessa a sua culpa ao declarar seu nome e tem uma nova identidade na aliança de Deus. Ele confessa a sua culpa ao declarar seu nome. O que significa isso, queridos? A bateria ainda dá conta de passar o slide, só está fraca para o laser. Aí a gente troca depois. Quando Deus pergunta, qual é o seu nome? Esse episódio aqui me parece aquele encontro de Jesus com Bartimeu. O que você quer que eu te faça, Bartimeu? Como se não soubesse. Né? É o anjo do Senhor que está ali. Qual é o seu nome mesmo, rapazinho? É? Porque teve um episódio, na frente do seu pai, que é uma autoridade espiritual sobre a sua vida, que me representa, que você mentiu. Você falou que era Esaú. Essa é a hora. Essa é a hora de você falar qual é o seu
nome. O encontro com Deus, ele tira as máscaras e revela quem realmente somos. No encontro com Deus, nós abrimos o nosso coração, nos despimos de qualquer tipo de hipocrisia, de auto-engano, porque tem hora que a gente auto-sabota e auto-engana, achando que temos capacidades além daquilo que nós não temos, ou então achando que fazemos algo que não desagrada a Deus, o que de fato desagrada. Paulo vai falar isso lá, que ninguém pense além de si aquilo que convém, e que precisamos ser conhecidos pela nossa moderação, um reconhecimento. Ali Jacó pega e fala assim: eu sou o enganador, o usurpador, eu sou aquele que roubou a primogenitura do meu irmão. Meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó. É uma abertura de coração. É um momento de quebrantamento. É um momento de reconhecimento, de arrependimento. É um momento em que ele, de fato, de verdade, declara seu nome, confessando a sua culpa diante daquele que tinha tocado na sua articulação. Ou seja, se ele está só me ferindo, se eu não for sincero com ele aqui agora, eu vou morrer. E é assim, diante de Deus. Ou a gente é totalmente sincero, ou então o caminho é caminho de morte. E naquele momento, Deus, ao ouvir o seu nome, dá um novo nome para ele, uma nova identidade. Alguns falam assim que Deus mudou o nome de Jacó. Deus não mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Abraão. Era Abrão e tornou-se Abraão. Era Sarai e tornou-se Sara. Ele mudou. Agora de Jacó, ele acrescentou uma identidade. Tanto que o nome de Jacó ele continua sendo dito por muito tempo, até no Novo Testamento. Então, ele continua, só que com uma identidade restaurada. E agora uma porção generosa da aliança de Deus. Eu vou colocar sobre você agora uma identidade de Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Diz o texto que essa luta que ele prevalece, lá na frente, no capítulo 33, no versículo 20, Jacó levantou um altar e deu o nome Deus, o Deus de Israel. O Deus de uma aliança. Na verdade, aqui, alguém tem aí a Bíblia NVI? Qual que é a expressão que está aí? É em hebraico. Elohet Israel. Elohet Israel. É o poderoso Deus, é o Deus de Israel. É uma tradução melhor do que essa aqui que está na NA. Deus, o Deus de Israel. Porque não expressa toda a magnitude daquele encontro. O poderoso Deus é o Deus de Israel. E nós hoje somos o Israel de Deus. Então presta atenção, não é Deus, é o Deus de Israel. É o poderoso, é o excelso, majestoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o poderoso Deus, não há outro além dele. Ele é o nosso Deus. Isso expressa melhor toda a magnitude daquele encontro e da bênção que Deus deu para ele ali. O resultado dessa luta também é que esse novo homem ostentava duas novas características, ambas dadas por Deus. Um novo nome, ou uma nova identidade sobre o nome dele, e um novo jeito de andar. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. Isso aí está na página 23 da revista. O novo nome não pode ser separado do novo modo de andar. A identidade não pode ser separada da forma de viver. O nome não pode ser separado dos frutos. A árvore não é separada dos seus frutos. Portanto, este novo nome não é separado do novo modo de andar. Jacó, agora Israel, prevaleceu quando chegou ao fim de si mesmo e recebeu graça do Senhor. Uma nova identidade na aliança. Sua fraqueza foi a fonte de sua força. Sua derrota foi sua vitória. O fim de Jacó foi o começo de Israel, pela infinita graça e misericórdia de Deus. Aleluia. Peniel, que significa a face de Deus. Jacó teve um encontro face a face com Deus. Saiu dali marcado, saiu dali com uma identidade nova, com um jeito novo de caminhar diante do Eterno. Que a graça de Deus esteja assim sobre nossas vidas também, em nome de Jesus. Essa foi a luta de Jacó com o anjo do Senhor, que é uma cristofania, é o próprio Cristo que estava lutando com ele ali. Na ilustração nós temos aí um anjo de verdade, né? Mas nós cremos que foi o próprio Cristo que se manifestou a Jacó. E quais são as principais lições que podemos extrair? Agora eu quero abrir para a participação de vocês.